Um quarto versículo sobre essa questão da visibilidade no oculto é Mateus 12, do versículo 9 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Novamente a cura, novamente o milagre e novamente a advertência. Jesus novamente diz: Não contem para ninguém quem sou eu, ok? A gente vê uma ação de Jesus aqui naquilo que aquelas pessoas naquela época eles tinham como uma lei muito séria, sabe? Realmente algo de se cumprir fielmente. E Jesus Cristo, a gente vê ele fazendo o que estava errado na mente deles. Era uma coisa que estava indo contra eles. Era uma coisa que eles não aceitavam, não era permitido. E ainda os caras saem ali para conspirar para querer matar Jesus. Mas aí, olha o que o Senhor ele fez. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Ele sabia que estavam conspirando para querer matar ele, então ele saiu dali. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Ele curou e advertiu que não dissessem quem Jesus era. Às vezes a gente vai fazer algo que não parece que seja correto, não parece que seja aceitável diante de Deus, aos olhos das pessoas, e vão vir críticas e as pessoas vão ficar contra nós. Porém, a gente deve sempre lembrar que se é o Senhor que manda a gente fazer, se é Deus que nos dá para falar, então a gente tem que agir. A gente não pode parar, a gente não pode fugir, a gente não pode se esconder porque a opinião do outro é contra a opinião de Deus, entendeu? Atos 5:29 diz que mais importa obedecer a Deus do que as pessoas. E em Atos 4:20 está escrito que Atos 4:19 e 20, né? Lá Pedro, João e os outros discípulos perguntaram lá, né, para os fariseus se eles deveriam vejam bem se estaria certo. Eles falam: está certo obedecer a vocês e desobedecer a Deus, porque nós não podemos ficar calados diante do que vimos e ouvimos. Então, olha a atitude de Jesus. E lembre também de uma coisa, que assim como eu falei no ponto anterior, Jesus, ele fez, como eu falei no ponto anterior, das sementes que Deus nos dá, entendeu? Jesus, ele fez aquele milagre, curando esse homem aqui no sábado. E aí a palavra fala, sabendo disso, né, do plano que faziam lá para querer matar Jesus, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Então, você, como eu falei no ponto anterior da semente, você vai deixar a sua semente, no caso que Deus te deu, e muitos, pela graça, a misericórdia de Deus, né? O olhar deles para você vai ser como você realmente é uma pessoa de Deus. Não é que eles vão te seguir, mas é que eles vão te respeitar, vão te considerar, entendeu? E perguntas, ajuda, pedidos vai ser feito para você, entendeu? E você
como servo, como vaso do Senhor, deve estar preparado, deve estar disponível a aceitar e ajudar essas pessoas, porque a palavra diz: muitos o seguiram. E ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Então a gente aprende essa lição de mesmo que a gente vá, de mesmo que a gente esteja cumprindo ID, alguma coisa que a gente vai fazer vai chocar ali a mente dos nossos irmãos, vai parecer que é uma coisa contra, vai parecer que é uma coisa que não deveria ser feita, assim como quando Jesus veio e curou esse homem no sábado. Porém, aqueles homens não sabiam que Jesus era o Senhor do sábado. E na mente deles, pela lei que eles receberam de Moisés, eles estavam realmente certos, eles estavam convictos ali daquela certeza que eles deveriam fazer. Porém, a gente sabe que houve, sabe, Jesus mesmo fala por várias vezes, né? Ai de vocês hipócritas. E a gente sabe que houve muitas alterações, né? Da parte daqueles homens ali com relação às leis de Deus, porque eles estavam distorcendo a verdade do Senhor e ensinando para o povo como eles achavam que deveria ser e não como Deus ordenou que fosse. Entendeu? Por exemplo, o Senhor ele te manda ir num bar, né? Algo público, notável, claro, e tá lá, bebida e aquela coisa e outra. E aí acontece que tá passando alguém e aí te vê e não compreende e, sabe, a mente pensa ao contrário e conversas rolam e tal. E aí, infelizmente, julgamentos e acusações, até condenações mesmo, vêm sobre ti. Infelizmente, né, acontece dessas coisas. Porém, você, apesar de ouvir, apesar de saber de alguma coisa em relação a você, contra você, injustamente, não deve receber isso para alimentar na sua mente, para pensar, para tentar, sabe, procurar uma defesa para falar. Por quê? Porque você recebeu de Deus uma ordem, você sabe quem é você e o que estava fazendo. Porém, você deve sempre estar no amor, porque a pessoa ou as pessoas podem chegar para você e te perguntar. Então, na verdade, do Espírito Santo, no amor do Senhor, você vai corrigir eles, né? Você vai falar para eles o que era, como foi, para livrar todos nós, né? De dar lugar ao inimigo para que não haja contenda e nem divisão entre os irmãos, né? Mas como em Efésios 4:3 fala, façam tudo para conservar por meio da paz a unidade que o Espírito dá a vocês. Ok?